Você já teve hipoxia? Hipoxia espiritual. Então respira fundo, vem conosco. Bem-vindos aí ao nosso podcast Jesus e as Relações Humanas. Essa é a nossa aula 5. Bem-vindo aí, Reginaldo. Beleza? Tamo junto. Mais uma. Vamos lá. Hoje nosso tema é a amizade de Jesus, o modelo de conexão profunda. Então vamos falar de amizade, de amigos, né? E aí, tema bom? O que você acha desse tema? Beleza, ele é um bom amigo. Um amigo bom é ele. Tem uma música da primária, não tem? Tem a música da primária? Eu acho que tem, não. O melhor amigo é Jesus, é um negócio assim. Essa eu não lembro, não. Eu lembro daquele, amizade é sempre um dom. Tem um hino assim na igreja. Tem um próximo Tem assim. um- Então tá bom. Nossa aula de hoje está baseada no discurso do elder David L. Buckner, dos 70. Sois meus amigos. Depois nós vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo, né? E também é baseado de uma jovem, né, lá da publicação, né, semanal dos jovens adultos, que a gente tem usado sempre, né? Que é hipoxia espiritual e a importância dos bons amigos. Então, lembrando, não deixe de marcar a sua participação, o link está aqui na descrição do vídeo, também vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link para você marcar a sua frequência, tá bom? Esquece não, lá no E esse final. negócio semanal é cultura, né? Semana passada foi Epifania. Eu ia falar isso. Estou aprendendo palavras novas aí, ó. Bacana. Você sabe o que é hipoxia? Não perca, daqui a pouco você vai descobrir. Então é isso, estamos aí. Então, não deixe aí, também deixe seu comentário, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreva aí no canal, né? Então é sempre um prazer estar com vocês, tá aqui com o Reginaldo, né? O Daniel ainda está com algumas dificuldades, né, de saúde, não pode estar participando com a gente. Dessa parte, você deixa só fazer um comentário? Ah, claro, por favor. Eu queria pedir para vocês que não esqueçam de lançar frequência e não importa se você assistiu há 2 semanas atrás, não tem problema não, lança lá. Você precisa saber que isso vale para os seus créditos, para a sua formatura. É algo oficial, não é brincadeira não, não perde isso não, lança sua frequência. A gente percebe que tem muita gente que está esquecendo. É, isso acontece muito. Porque como o link tem que sair de tela e ir para outro lugar, acaba não fazendo aí sua inscrição, né? Marcar sua frequência, né? Mas tá ótimo. Mas hipoxia aqui, que diacho é esse, né? Como dizia meus parentes lá do... Quando eu li, eu falei, que é isso? Descobriu lá o que é? Ah, Reginaldo. Então, né, seu corpo ele precisa de oxigênio, né, para funcionar. Então, quando o corpo não recebe oxigênio suficiente, pode ocorrer essa condição aí que é chamada de hipoxia, né? Então, corre o risco até de seu cérebro, né? Não receber ali oxigênio, aí você pode desmaiar, né? Pode causar uns probleminhas aí, né? E o porquê, né, dessa palavra, né? Bom, veio lá da publicação lá, né? Então, a Bella Harvey, ela fala um pouco sobre isso, que ela até fala assim, não prestava muita atenção em alguns discursos dos líderes, mas esse chamou a atenção dela. Um líder deu um discurso, ela participou de um serão devocional, alguma coisa assim, e ele contou a experiência dele, né, ao servir ali na Força Aérea, né? Ah, e uma coisa importante ali sobre a hipoxia que ela pode causar, essa falta de oxigênio, ela reduz sua capacidade de tomar decisões, né? Ela inibe ali sua habilidade motora, né? Pode até causar os desmaios, né? Então, ela conta que esse líder, ela não cita quem foi, né? Mas ele serviu na Força Aérea e ele conta uma experiência que lá eles tinham que passar por um teste, né? Se preparar para isso, isso pode acontecer, né? Dependendo do voo lá, ter esse caso de hipoxia. Então ela conta a experiência de que eles tinham que fazer esse treinamento, né, para esses casos.
Então, em determinado momento, lá o instrutor, a pessoa que estava lá, falava, ó, tira suas máscaras de oxigênio. Olha que beleza. Começa a passar mal aí, gente. Então, eu tirava ali a máscara de oxigênio, né? E aí, depois de determinado momento, eles pediam para recolocar. Só que esse líder, né, ele falava que ele nunca recolocava a própria máscara, ele não conseguia, né? Era sempre um amigo que ia lá, alguém ali da turma ia lá e colocava a máscara nele, né? Então, até os membros ali, as pessoas que faziam parte da turma dele lá, dos pilotos, falavam que ele começou a ter realmente a hipoxia, né? Ele estava tendo esses problemas, né, de tomar decisões, estava meio para desmaiar e eles colocavam, né? Então, nós também, aí ela faz essa comparação, né, desse caso, né, da hipoxia, com nós temos hipoxia espiritual, né, que é podemos tomar decisões erradas, agir de modo diferente, estarmos totalmente confusos também em nossa vida, né? Já viu alguém sofrendo de alguma crise assim, tá meio perdido nas decisões? Alguém sofrendo de hipoxia espiritual, já viu isso? Isso acontece algumas vezes na vida de um jovem quando ele sai do ensino médio, entra para a faculdade, vai para uma cidade diferente, vai num ambiente totalmente diferente, está longe dos pais, a pessoa está totalmente perdida, totalmente assim, sem saber o que fazer. Tem ambientes que a gente frequenta, tem lugares que a gente vai, primeiro dia de trabalho, tem um monte de coisa que a gente pode se sentir completamente perdido. E numa dessa aí, precisa de alguém que nos ajude, nos dê um toque, direcione, que ajude, senão perde o rumo. Principalmente na tomada de decisões, né? Se nós tomarmos algumas decisões, podemos ser levados aí, né? Ter esse problema da hipoxia espiritual, né? Você falou de algumas ocasiões, né? Às vezes quando volta de missão, né? Uhum, Também acontece, né? é Parece um horrível. peixe fora d'água. O mundo, as pressões que passa logo que volta da missão, né? Então, o caminho que leva à vida eterna, ele é um caminho do qual facilmente podemos nos desviar. Se as pessoas que estão ao nosso redor ali, né? Estão vendo ali, elas não estiverem comprometidas também em seguir o caminho do convênio, né? Então, antigamente, né, nossos antepassados aí, os velhinhos, Hum. os parentes mais antigos, né? Diga com quem andas, direi quem tu és. Não tinha muito essa frase bem antiga. Mas é isso mesmo, precisamos ver quem está ali, né? Quem pode nos socorrer e nos ajudar em nossas decisões e colocar essa máscara, né? Esse é uma das coisas, né, que a gente pode, que às vezes a gente fala do tal do manto da missão, e existe mesmo, mas voltar de missão lá, você tem alguém que te coloca a máscara, tem um presidente de missão que te entrevista, que te ajuda, que te corrige, e quando a gente volta, acabou, não tem mais não. Você tem que lidar com a vida. Como pode ter gente que nos ouve aqui que está sentindo isso, de voltar de missão, o que o Teres colocou, isso é muito sério, é muito mesmo. Se a gente não se procurar a ajuda dos líderes, os bons amigos, procurar um namoro, pode se perder. São muitas pessoas que se perdem logo depois que voltam de missão. Legal. Então, o que a gente queria falar sobre isso, né? Um pouquinho hoje, né? Que os amigos, eles exercem esse impacto, né? Um impacto muito maior na sua vida do que você imagina, né? Então, procure a companhia daqueles que fazem boas escolhas, né? Eu me lembro de uma vez, eu já estava no Jazz, era solteiro ainda, né? Lá no Rio de Janeiro. Eu lembro que meu irmão, ele trabalhava numa rádio, então ele conseguiu uns ingressos ali para eu ir no show e consegui ali um amigo ali da igreja, ele era recém-converso. A gente eu fui com esse colega aí nesse show, né? E durante o show o cara achei meio estranho. Começou a ir para umas companhias ali. Então, naquele momento daquela pressão, né, eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu ficava com ele, ele comprou os negócios, começou a ficar perto um pouco estranho. Eu falei, não, isso aí não é pra mim, não. E aí ele começou realmente né, durante aquele show, ele tava começando a usar drogas ali e tudo, né? E eu falei, não vai dar não. Então, nós viemos juntos, mas não vamos voltar juntos, não, pelo jeito. Aí eu tive que assistir o restante do show ali sozinho, participar sozinho, né? Fica meio assim, né, de criar se queimar ali com um Uhum. amigo, aquela É. questão, né? Mas ali tinha que tomar uma decisão, né?
Acho que ele passou pela hipoxia, não consegui, tentei ajudar, mas o rapaz não quis, não. Aí eu tive que ficar gelado ali. Então a gente tem que fazer boas escolhas, né? E não deixar ser levado, né? Você teve alguma experiência assim, que quer compartilhar, relacionada a boas amizades? Ou o contrário, não sei. Não, certa vez foi um dos meus filhos que eles vieram falar sobre isso, né? Daquela fase ali de pós-adolescência, já entrando na fase adulta, mas não tá, arruma aquela que na igreja não tem ninguém, não sei o quê, foi arrumar uma paquera fora. E Uhum. aí ele começou a falar, né, que tava numa festa, a menina chamou para ir para trás da casa e ficaram lá batendo papo, e mais escuro e coisa e tal. E pronto, arrancou a máscara, começa a ficar sem ar. Olha aí, olha. E ele falou que foi nessa hora que ele começou a passar uns apertos danados que ele resolveu sair e foi embora. Mas é numa dessa que talvez poderia não dar conta de não segurar. Tem que se tomar cuidado com quem se relaciona, onde vai, e a pessoa vai ficando intoxicada, né? Vai perdendo mesmo a razão, o senso. E poderia ter acontecido muito pior com meu filho. É, uma das coisas que eu gosto de aconselhar é tomar decisão antes, né? Decisão antes. O que que você vai fazer em determinadas situações como essa, né? As que você relatou aí do seu filho, eu naquele show, né? Se eu tivesse tomado a decisão antes de fazer o que é certo, de seguir o que é certo, a gente pode acabar sendo levado mesmo, né? É como José, né? No Egito, né? Foi lá, estava longe dos irmãos, da família, né? Tava lá no Egito mesmo, tinha sido jogado num buraco, virou escravo, não podia ter, né? E a mulher de Potifar deu em cima dele lá, ele podia ter. Foi muito legal, que logo depois dessa experiência ele arrumou uma menina na igreja, começou a namorar e foi. Eu conversando com ele, ele falando, pai, agora eu entendo como que é diferente, né? Então, eu não estou falando que as pessoas fora da igreja são imorais, são indecentes, eu não estou falando isso. Mas tende a ser mais fácil se você tem uma pessoa do seu lado que vive os mesmos padrões. É alguém que vai te ajudar num determinado momento. De outra forma, fica difícil. E hoje, né? Eu estava até estudando, lendo um pouco, né? Vi um artigo lá da BBC, né? Que falou de algumas pesquisas, né? Que depois, como a pandemia afetou toda essa questão, né? Da sociabilidade, né? De se aproximar, das amizades, né? O senso de conexão, né? Afetou muito, né? A geração Z, né? Eles falam lá, né? E aí, como é que eu me aproximo, né? Tem uma citação aqui do Alder, esqueci o nome de Buckner, é isso, Buckner, é dos 70, ele fala, né? Ele fala sobre isso, ele diz o seguinte, 14 vezes em Doutrina e Convênios o Salvador usa o termo amigo para definir um relacionamento sagrado e estimado. Não estou falando da palavra amigo como o mundo define, sujeito a seguidores ou curtidas nas mídias sociais. Elas não podem ser identificadas em uma hashtag ou em um número no Instagram ou no X, né, ou no X, só chama aí. Mas é isso, né? Hoje parece há uma dificuldade. A gente quando está na fase adulta, né? A gente tem mais dificuldade, né? De fazer amizade. É normal né? Aquele que você realmente chama amigo, né? Aquele que te segue nas redes sociais, isso que eu quis dizer, né? Mas que realmente é um amigo, né? Que vai, alguém que você pode deixar considerado um amigo, né? E encontrar amizades significativas aí significa desafio aí, né? Expandir os horizontes dos jovens adultos é uma experiência fundamental, né? Para o resto da vida dele, da pessoa, né? Então, é muito importante, né? E hoje está tendo essa dificuldade mesmo de se aproximar. Até os ambientes que antigamente, quando na escola, no trabalho que a gente fazia, mas a amizade não está tão assim, não funciona tanto. Socializam muito pouco, eu vejo aqui no instituto, vejo isso como um grande problema. Não prolongar uma conversa, não expandir um raciocínio. E dentro dos prédios da igreja, dentro do instituto, se tem proteção, é um lugar sadio,
as pessoas pelo menos estão enxergando a mesma direção. Não vou falar que todo mundo está no Instituto é santo, porque não é, mas pelo menos está todo mundo olhando para um lugar só. Fica mais fácil de estruturar amizades num ambiente desse, de dar oportunidades para uma boa conversa, um bom papo. E às vezes tem algumas pessoas que falam, tá só interessado em mim, quer ficar comigo, não sei o quê. Não, quem sabe não surge uma amizade duradoura com os mesmos princípios. Queria aconselhar vocês a aproveitarem mais o tempo que tem na igreja, no instituto, onde os membros da igreja estão juntos. Muito bom. Então, esse artigo, né, da BBC que eu li, que é assinado ali pela Janice McCabe, ela é professora de sociologia da faculdade Dartmouth, lá nos Estados Unidos, e ela estuda aí as redes de amizade, favorece o sucesso aí, né, para conseguir sucesso, né, para conseguir novas amizades, né. Vira aí. Tudo ao vivo, aqui tudo é ao vivo. Acontecendo aí. Depois celular silencioso. Bom, mas seguindo, ela fala sobre uma das maneiras, né, ao utilizar as redes sociais que os jovens conseguiram alcançar essa amizade foi conseguir hobbies em comum, né. E aí eu lembrei até disso, né, porque através como você falou, né, não é que as pessoas lá fora, né, de generalizar, né, tem muitas pessoas boas, né, que podem ser boa companhia. Acho que esqueci a menina que fala do artigo lá da publicação, ela fala que ela conseguiu, a Bela, né, ela conseguiu algumas amizades que não eram da igreja, mas que auxiliaram, eram boas pessoas, né, eram boas companhias ali. E aí dentro do hobby aí, falei, né, eu gosto de jogos de tabuleiro moderno, né, os board games, né, então, dentro do hobby consegui fazer muito boas amizades, né, com pessoas que não são membros da igreja, mas que são boas companhias, né, que têm me ajudado, né. Isso é uma maneira aí, né. Eu lembro na faculdade, eu fiquei muito perdido quando eu fui fazer, eu já era casado e tudo mais, então eu chego num ambiente assim muito jovem, bagunçado, balada, confusão, droga. Parece que sempre tem um barzinho ali na faculdade, né? Tem. Era assim mesmo, cara. Lá o pessoal ia lá, depois eu tava na aula, nossa senhora. E aí eu tinha um grupo de evangélicos na minha sala, e grudei neles e temos amizade até o dia de hoje. Então, tem princípios, tinham conduta, então eram pessoas que eu podia estar perto também, que estava tudo ok. A gente não comungava da mesma crença, né? As doutrinas divergem, mas a gente acredita no mesmo Deus e eles seguem os padrões parecidos com os nossos, então fica muito mais fácil. Legal. Pessoas, né, que te respeitam seus padrões, né? Eles não serão religiosos, mas isso é importante mesmo, né? Então, então precisamos ver as amizades, né? Como elas podem nos fortalecer e colocar oxigênio ali, né? Eu estava até algumas vezes, né? Alguns podem pensar assim, né, os comentários jovens, eu ouvia, né? Na minha época ali, né? Na juventude, né? Uns dizem, tá namorando lá fora da igreja e tal, né? Aí uns falavam assim, aí uns comentavam, não, é melhor que muitos sacerdotes, muito membro da igreja aqui. Começa aí a achar um jeito aí, vai saindo, né? Outros podiam assim, não. E agora, como é que estão as coisas com você? Falava, não, agora eu só quero curtir, ir para a balada, né? Quero um compromisso com a igreja. Então a gente tem que ver quem que a gente está, quais são as companhias, né? Então, ao nosso redor, né? Então, a Monique, ela me compartilhou uma vez, né? Estava uma mãe, né, conversar com a outra, né, a respeito da filha, né? E falou assim, por que você não coloca umas roupas mais modernas, né? Mas só boneca de porcelana antiga, né? Quer dizer, umas roupas mais chamativas, né? Então, já está adulta, agora falou para a moça depois, né? Já está adulta mesmo, né? Agora você não passou pelo templo ainda, mas põe as roupas aí mais chamativas, né? Mas isso aí é para levar para para onde, né? O espírito vai embora, né? E você vai
tem que tomar as decisões em meio a isso, né? Essas pressões do mundo, sociais e tudo mais. É isso que eu quis falar, né? Se você tem uma casca de feijão no dente, tem algo grudado no seu dente, alguém lá e fala, essa pessoa está querendo o seu bem. Por mais que seja estranho, por mais que não seja legal. Agora a pessoa viu lá a casca de feijão no seu dente, e por trás ainda dá risada e você percebe. Então, amigos são pessoas sinceras, pessoas que querem o nosso bem. Então, às vezes, a gente fica pensando que alguém que nos deu uma bronca, que falou alguma coisa, que não é amigo, é assim, muitas vezes é esse que é do bom. Põe a gente nos eixos. Pensando nisso, o que você aprendeu já com o Salvador a respeito da amizade, né? O Jesus e as relações humanas, o que a gente aprende aí com Cristo a respeito de amizade? Você deu a introdução ali, eu acho isso muito legal, porque é a questão de hierarquia. Pai tem filhos, professor tem alunos. Na hierarquia de militar, que eu não sei qual que é, mas tem lá o sargento, tem os soldados, eu não sei quem vem abaixo. E Jesus Cristo, então, chega agora, ele corta essa hierarquia, ele chama de amigo. Não tem amigo sênior e amigo júnior, é igual. Então, Jesus Cristo padroniza quando ele fala assim: olha, minha relação com você tem que ser sem hierarquia, é de igual para igual. Eu quero estar do seu lado, eu quero ser a sua companhia. Por isso que ele faz isso muito bacana com os apóstolos. Eu sou igual a você, eu estou aqui na carne, estou sentindo as mesmas coisas, então somos amigos. Pô, imagina como era difícil, então, né, Jean? Você tá ali, você é um discípulo, você sabe, ele é o filho de Deus, né? Como é que ele reage na frente dele? Devia ser, fiquei pensando agora que você falou, né? E ele tentava colocar dessa forma, né? Para que Uhum. ele sentisse mais vontade, né? Ele cortou a hierarquia, cortou tudo. É É. muito legal isso. E ao mesmo tempo, né, a pessoa que ele não ia ficar passando a mão na cabeça, ele ia mostrar o feijão no dente. Vou mostrar. Ele mostrava. É, é isso mesmo. Queria ler algumas escrituras ali que falam, né, um pouco sobre o Salvador e a questão da amizade, né? Em João 15, 13 fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, dar a vida, né? Não só morrer por, né? Mas dar a vida é dar um pouco do seu tempo, dos seus talentos, né? Daquilo que você pode fazer, né? Por aquela pessoa, né? Não é só morrer por ela, né? Quer dizer, só morrer é bastante coisa, né? Mas só morrer, né? Mas não, mas dar a vida vivos, né? Esse é muito mais dar a vida assim, né? Quando alguém precisar, você está ali disposto, né? Auxiliar, né? Então ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos amigos. Foi o que ele fez, né? E no mesmo capítulo, no versículo 15, ele fala: já não vos chamarei servos, né? É o que você falou, né? Quebrou a Uhum. anarquia ali. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vou-lo tenho feito conhecer. Então ele chamava eles de amigos, né? E no 19:26, olha, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Né? Já penso, ter um amigo desse que você pode confiar a sua própria mãe. É, mostra também, né, com o patamar que João chega, né, de confiança absoluta. Uma das figuras mais preciosas na vida de Cristo deixou o cuidado do amigo. A gente sabe, através das Escrituras, que Maria e José tiveram outros filhos. Então, É, Jesus Cristo teve meio-irmãos e passa para João, João o amado. Que categoria, que bacana você ser de confiança tão plena do Salvador, mas que legal você ter amigos que falam: não, esse é meu amigo, esse eu confio. esse minha mãe precisar de cuidado, eu posso deixar com ele para cuidar. Muito bom, né? Eu tenho alguns amigos que eu ponho a mão na água por eles. Na água. Mas eu tenho alguns que eu ponho a mão no fogo. Eu tenho uns amigos muito bons. Então, em Doutrina e Convênios 88:3, portanto, agora vos envio outro Consolador, sim, a vós, meus amigos, para que habite em vosso coração, sim, o Santo Espírito da promessa. Então, o Senhor nos ama de tal forma,
né? Que é a nossa amizade, que ele manda o Espírito Santo, né? O membro da deidade para estar conosco, e ele pode estar conosco, né? E o Espírito fala a nossa mente, o nosso coração. Então, o Espírito é esse amigo que a gente pode ter tão perto também, né? Que o Senhor manda para nos auxiliar, né? Então, que honra, né? Você poder ser chamado amigo, né? Por Jesus Cristo, né? E o que você acha que eu preciso fazer, Reginaldo, para me tornar amigo de Jesus Cristo? O que você fala para o jovem para ser amigo de Jesus Cristo? O presidente Nelson já nos ensinou algumas vezes sobre a forma de orar, né? Como que a gente se direciona ao Pai, como que a gente se direciona à deidade. A gente precisa entender que Jesus Cristo, quando a gente fala de amigo, mas não é aquela coisa, nós não estamos falando de qualquer um, né? Não é qualquer um. Ele é aquele que deu a vida por nós, ele é o nosso Salvador. Agora, quando a gente capta quem ele é, o caráter dele, que a gente estuda, que a gente aprende como ele lidava, como ele lidar conosco, como a gente entende como que ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bondade, começa a ter uma relação de puro respeito e confiança. É aquele, então, que como um amigo a gente confidencia, a gente fala as nossas fraquezas sem nenhuma vergonha, porque ele esteve no mundo e ele sabe do que se trata. É o relacionamento de igual para igual, no sentido de falar dos sentimentos, mas com pleno respeito e entendimento de quem ele é. Legal. O Helder Buckner, nesse discurso, ele fala: Jesus há muito tempo chama seus seguidores fiéis de amigos. Então, quanto mais seguimos a Cristo, ouvimos sua palavra, ouvir o seu conselho, nos tornamos, né, seus amigos, né, nos aproximamos deles, né. E ele contou a experiência dele lá, né, o Helder Buckner, ele fala, né, reconheço que quando eu era adolescente, né, lembro-me de conversas desconfortáveis, quando ouvia as dolorosas palavras. As dolorosas palavras. Já ouviu isso? Vamos ver se você vai se identificar aí. Podemos ser apenas amigos. Ou vamos ficar só na amizade. Em nenhum lugar dos escritos sagrados o ouvimos dizer: sois apenas meus amigos. Na verdade, ele ensinou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E sois aqueles que o Pai me deu, sois meus amigos. E o que chama a atenção aí nessa? A primeira coisa, se tem alguém aqui triste porque já levou fora, não fique triste, que até as autoridades gerais já levaram. Com certeza. Então nós temos um amigo que nos ajudou aqui. Exatamente. É dolorido. Porém, Cristo nunca vai dizer isso, né? Vamos ser apenas amigos, não. Ele é um amigo íntimo. Pois é, apenas, né? Como se amigos, a amizade fosse algo bem pequeno, né? Tem aquela expressão que a gente usava, ela é muito antiga, né? A gente que é mais velho, né? Fala, isso aí é só conhecido, é o conhecido, né? Não chama de amigo, né? De conhecido, né? Mas não é apenas amigo, né? A amizade é algo... Então o senhor coloca a amizade como algo bem importante, bem forte, né? Então, grifando ali, né? Não podemos ser apenas amigos, né? Vamos... marquei, né, umas coisas, né? Mas ele falou: sois meus amigos, né? Sois meus amigos. Enfatiza bem isso aí, né? Tem uma outra coisa que eu queria dizer para os jovens, né? Às vezes a gente quer que o nosso pai, a nossa mãe sejam os nossos amigos, ou seja, aquele que aceita tudo, né? Tudo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que seu pai e sua mãe é a pessoa de maior confiança nesse mundo. Aqueles que te amam, mesmo como você é, como nós somos, eles nos amam. E vocês só terão verdadeiros amigos, o pai e a mãe, quando vocês estiverem maduros, quando vocês forem pais e mães. Aí fica por igual. Aí se torna muito amigo. Meu filho mais velho que é casado, nosso relacionamento hoje é muito diferente. É muito amigo, porque ele entrou no mesmo grau que eu agora. Só que mais cedo, pai e mãe não é somente amigo, não é somente para aceitar
Porque jovem acha que somente se ele aceitar que ele é um bom pai, ele é meu amigo, é minha amiga, né? Então, eu não estou falando que é inimizade, mas existe uma ordem, algo, uma estrutura onde você tem que estar dentro de uma certa disciplina, e isso aí recai sobre seu pai e sua mãe. Mas não existe ninguém nesse mundo que te ame mais do que eles. Com certeza, é isso aí. Você é só meu camarada. É mais, né? É um nível maior, né? E é tão importante ouvir os pais, ouvir os conselhos dos pais, né? Dizer, ah, não, você é de outra geração, né? Você viveu outra coisa. Mas vale, né? Vale Por muito isso saber viver. mesmo, por ser de outra geração, tem É, muito mais experiência do que você. muito Aí mais. eu defendendo os pais aqui, ó. É isso aí. Isso é nóis. Então, a amizade também a gente fala muito ali também sobre gerar esse senso de inclusão e pertencimento, né? Muitos querem se encaixar, se encontrar, às vezes não se sentem, né? Que fazem parte, né? Então, às vezes, né? Aqui no instituto pode acontecer, acontece na igreja, né? A pessoa não sentir que não faz parte daquilo, né? Então, a igreja não é para os perfeitos, não. Contar, né? Todos têm lugar, né? No reino de Deus, todos têm lugar na igreja. E a gente precisa fazer as pessoas bem-vindas, né? Fazer elas incluir mesmo as pessoas, né? Ter esse sentimento, né, de pertencimento, né? Como é que você vê isso aí, o papel de cada um de nós aí para gerar esse senso de inclusão, pertencimento? É, a gente volta naquela parte lá do início, né? Tem as pessoas que somente te apontam o erro, somente para poder se mostrar superior, somente para te excluir. Isso não é amigo. Isso é alguém que exclui. E existe aqueles que apontam seus erros porque quer ver você crescendo como pessoa. Esse é amigo. Então nós precisamos saber determinar quem são essas pessoas que às vezes, infelizmente, está entre nós dentro da igreja. E é por ali que você vê. E também nós temos que nos policiar. Quando eu faço comentário com alguém, se eu estou querendo excluir ou rebaixar essa pessoa, ou se eu estou querendo simplesmente com que ela se eleve, ela tenha um potencial elevado dentro daquilo que ela, nem ela percebe. Isso é amizade real, isso é uma amizade muito boa. Fantástico, né? A gente vê como o Senhor escolheu ali os discípulos, os apóstolos, né? Eram grupos totalmente diferentes de pessoas, vinham de várias experiências diferentes dentro da sociedade, pescadores, cobrador de imposto, né? Que era muito bem visto, né? O pessoal amava os cobradores de imposto. E o Senhor incluiu todos, né? Incluiu todos, né? Zelotes, enfim, todos eles foram incluídos, né? E ele aproveitou ali os dons espirituais e os atributos individuais de cada um desse grupo tão diversificado, né? De apóstolos que ele teve, né? Então, isso é maneira de a gente incluir, né? E no Instituto tem muito isso, né? Muitas experiências diferentes, jovens de várias... Agora que ficou 18 a 35, parece que Nossa, o lastro ficou muito grande, né? muito, muito, De muito grandes mesmo. experiências ali, mas todos podem fazer parte, né? E incluir os outros, né? Os mais velhos ali estão mais experientes, né? Às vezes é difícil, né? Se relacionar com o outro lá mais novo, 18, tá entrando no instituto, tadinho, chega assustadinho aqui, né? Como é que você tá aqui? Vocês acham que vê nos olhos dos meninos aí, né? Então, a É. gente conseguir... E na capela, né? Na capela É, pode estar indo um jovem lá, primeiro domingo. Se você não nasceu como membro da igreja, imagina o primeiro dia que você chegou na igreja. É a mesma experiência de quem está chegando hoje. E a pessoa está tão perdida. A única referência que elas costumam ter só os missionários, mas é um ambiente tão diferente, a música é diferente, a roupa é diferente, o povo é diferente, tudo é diferente. é, Nessa hora, se chega um amigo, se chega alguém da mesma idade, alguém que senta junto, alguém que cumprimenta, que fala igual eles falam, nossa, isso faz uma diferença. porque eles ficam até... Como é que eu me comporto? Como é que esse povo fala aqui? Essas palavras diferentes, sacerdócio, ordem, né? Pois é, e você tendo a mesma idade que a pessoa, você pode falar as mesmas gírias, a mesma forma de falar, mas você tem a maturidade do evangelho. Isso faz uma diferença gigantesca. Ele sim, pode fazer parte. Excelente, né? Mas aí é a crença que eles tinham ali no Salvador, os discípulos, né? Aquilo ali os uniu, né? E eles oraram para ele, chegaram a Deus por seu intermédio, né?
É o que você falou, né? As pessoas vêm na igreja se sentindo meio, ou aqui no instituto se sentirem meio fora, né? E você enxergar o Senhor através de você, né? De você os ajudar, né? Lá fala que eles deixaram logo a rede e o seguiram, né? Então, e hoje a gente vive a questão nesse mundo aí de muita polarização, né? Essa palavra aí que é muito falada, né? Essa questão aí. Então, mas aí o Elder Buckner ele fala sempre muito mais coisas que nos unem do que nos dividem, né? Então a gente tem que criar esse centro, esse senso, essa união, né? Então, ele fala assim, ó, irmãos e irmãs, precisamos parar de procurar motivos para nos dividir, em vez disso buscar oportunidades para sermos um. Essa parte é uma excelente reflexão para o jazz da sua ala. Tem alguém ficando para fora? Tem alguém sendo excluído? Eu sei que tem pessoas que são diferentes, que têm um humor diferente, têm uma postura diferente, mas nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos uma junção. Não tem melhor do que o outro. E pode ter alguém nesse exato momento, ou domingo que vem na igreja, que está se sentindo para fora. E talvez ele só precisa de um amigo que fala assim, para com suas brincadeiras também, né? Para com seu mau gosto, qualquer coisa desse tipo. Se tem um amigo que for para elevar, a pessoa vai melhorar sim, melhora sim. Precisa de um amigo, um grande amigo. Legal. Você lembra a expressão que o Elder Buckner usa lá, né? Para dividir e conquistar é o plano do adversário. Para destruir a amizade, né? Família e fé. O Salvador, ele nos une, né? Bem, Eu lembrei aqui agora, que uma vez batizou na igreja um jovem e ele tinha um odor muito forte, o famoso CC. E ninguém sentava perto dele. Onde que ele sentava, todo mundo fugia, aquela confusão toda. E nunca vou esquecer, não foi de outro jovem, mas foi uma irmã da igreja que o chamou, falou com ele: olha, você tem um cheiro ruim, eu trouxe isso daqui para você usar, levou lá umas coisas para ele, tal, 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 tal. Eu lembro que nós, nessa época lá, olhando assim, a gente ficou impressionado como que simplesmente ao invés da gente abençoar a vida de alguém que tinha uma dificuldade, a gente afastou. E que bom que entrou uma irmã na vida. E esse jovem hoje é um homem casado e líder na igreja. Por causa de uma coisa, ele poderia ter se perdido no meio do caminho. Me veio na mente que lembrei disso aqui agora. Então vamos ter pessoas perto de nós que não cheiram tão bem mesmo. Precisa de ajuda. tem os mesmos gostos. É isso aí. Então, todos nós temos dons, talentos únicos, né? O The Book fala em um mundo secular e nos une em um espaço sagrado, né? Pode ser na capela, pode ser no instituto, né? Então, que a gente possa aí ajudar uns aos outros. Aí. Estamos chegando aqui, mais para o final. Eu queria falar também, usar aqui uma citação do Buck, né? Colocar aqui na tela o slide, né? Ele fala, né? Algumas pessoas podem ter passado por experiências que as fazem sentir que não pertencem ao grupo, né? Isso acontece. A mensagem do Salvador para você e para mim é a mesma. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí ele continua, o Evangelho de Jesus Cristo é o lugar perfeito para nós. Ir à igreja oferece a esperança de dias melhores, a promessa que vocês não estão sozinhos, e uma família que precisa de nós tanto quanto nós precisamos dela. Então, é um lugar de reunião, né? A igreja é assim, né? Lugar de reunião, recuperação, reparação, redirecionamento. Todo mundo está aprendendo ali, né? Para concluir as palavras do presidente Nelson, ele fala: a rede do Evangelho é a maior rede que existe no mundo. Deus convidou todos a se chegarem a Ele. Há lugar para todos. E aí o Buckner até fala de um título de Cristo, né? Novo aí, conhecia. Ele fala: Jesus Cristo é o grande unificador, né? É o grande unificador. Então, os rejeitados, os leprosos, os cobradores de impostos, Zaqueu em cima da árvore, né? Todos o Senhor, ele trazia para perto
né? Não excluir, né? Então o Senhor ama a todos, né? Espera que nós possamos, né, ter acesso, né, à salvação, ao auxílio, né? Então, chegar no final aí, quais ser os conselhos aí finais, aí, os seus sentimentos finais aí sobre amizade, sobre fazer amigos, o que você quer dizer aí para os jovens? A sessão do sacerdócio é 121, não é isso? Quase certeza que é. Fala sobre sacerdócio, tal, tal. É que fala que tudo que ligar na terra, os Não, poderes do sacerdócio são regidos pela... isso que fala sobre aquela parte Ah, meu pai. Quando repreender com amor maior, é essa Isso, mesmo, isso é mesmo. 121, é essa Então, eu mesmo. queria que vocês pudessem ler a sessão 121, te faço esse convite, esse desafio. E onde está falando de sacerdócio, coloque sobre amizade. É muito interessante isso, onde repreender com amor não fingido, depois mostrar um amor tal que a pessoa não te tenha como um inimigo. E quando a gente vê a história de Jesus Cristo, ele teve conversas duras, né, com Pedro, foi severo, mas depois você vê a igreja na mão de Pedro e você vê a vida de Pedro, Pedro subiu um patamar imenso, porque Cristo, como um bom amigo, falou as verdades, sempre para elevar, tomando cuidado, o mesmo cuidado do exercício do sacerdócio, é o exercício da amizade. Ah, bacana. Então, então é isso, meu amigo, é isso aí. Vocês que estão nos ouvindo, possam buscar aí essas boas amizades, fortalecer outros, né? Talvez estão meio perdidos aí, colocar a máscara aí, tá sofrendo aí desse, da hipoxia, né? E possa ajudá-los aí, os que estão aí com hipoxia espiritual, né? Ouvir e dar bons conselhos e ajudar aqueles que podem estar aí, né? Sofrendo aí, tá meio quase desmaiando, né? Meio saindo fora, ajudar aí. Então, esse é o curso Jesus Cristo e as Relações Humanas. Não esqueça aí de marcar aí sua frequência aí. Marca agora. Agora está acabando mesmo. E um abraço aí, até a próxima semana. Também nós estamos colocando aqui os discursos, né, na descrição dos vídeos. É como o Reginaldo falou. Se você perdeu alguma aula, assiste as anteriores, já vale como recuperação. Marca sua participação lá. Vai ter lá o link da leitura, você precisa fazer a leitura, né? E também depois nós vamos mandar o link aí também vai estar aqui da experiência de aprendizado que você precisa fazer. Responder 3 perguntinhas lá para concluir o curso aí e receber o seu certificado. Tá bom? Um abraço, então até a próxima semana. Até mais, gente.